como é que você encara a reforma tributária tão polêmica? Juca, eu encaro o que foi aprovado da reforma tributária no primeiro semestre como um primeiro passo da reforma necessária. O que foi aprovado? A simplificação de impostos. Você juntar 5 impostos distintos, né, ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, num único imposto que é o IVA, Imposto de Valor Agregado, ou IBS, né? Então, essa simplificação dos impostos sobre consumo, que veio junto com medidas positivas que nós conseguimos incluir no texto da reforma, como, por exemplo, a taxação, a tributação de PVA, de iates, jatinhos, helicópteros que não cobravam e nós conseguimos garantir que entrassem, a desoneração da cesta básica, ou seja, houve pontos positivos nessa reforma, mas ela deve ser entendida como a primeira etapa de uma reforma necessária. Ela não tocou ainda, e agora no segundo semestre estão previstos os projetos de lei que complementem isso, no tema da justiça tributária. Assim, nós temos, por exemplo, no Brasil, um sistema tributário ainda muito desigual, em que quem tem menos paga proporcionalmente mais impostos, e quem tem mais, e aí particularmente o topo da pirâmide, os bilionários, os grandes executivos, representantes de corporações, pagam menos. Por quê? Porque muitas desses recebimentos se dão por distribuição de lucros e dividendos que não é tributada no país, o que é uma excrescência, porque o mundo todo tributa distribuição de lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia que não tributam, né? Porque boa parte do nosso imposto, chegou a 49% de toda a arrecadação tributária, é sobre consumo e não sobre rendas e patrimônios, né? Aliás, na contramão do que é dos países desenvolvidos, da OCDE e mesmo de países vizinhos na América Latina. Então, neste segundo momento, nós temos que mudar isso. Nós temos que fazer uma tributação mais eficiente sobre altíssimas rendas e patrimônios, né, para que os de cima paguem mais, e reduzir proporcionalmente a tributação sobre os mais pobres e a classe média, que é hoje quem verdadeiramente arca com boa parte dos tributos no Brasil. Essa segunda etapa da reforma tributária, do meu ponto de vista, é tão ou mais importante que a primeira, que foi a simplificação de impostos, dos impostos sobre consumo e produção. Então, fizemos a primeira etapa, foi importante tê-la aprovado, agora precisamos avançar na segunda etapa.